Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. Hoje o Salmo 23, o versículo número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O tema da mensagem hoje é Vale da Sombra da Morte. Eu não sei se você já teve alguma experiência de passar por um vale, pelo Vale da Sombra da Morte. Talvez esse vale seja interpretado sobre uma doença. Você entrou na UTI, você entrou no estado de coma e a notícia é que você chegou ao final. Não sei se algum ouvinte que está ouvindo, está participando, ouvindo a mensagem, escutando essa mensagem, já passou por esse vale. Ou quem sabe, não sei, um assalto, onde algumas pessoas foram mortas até, foram baleadas e você escapou. Eu tenho escutado alguns testemunhos. Ou quem sabe até mesmo um acidente de carro, ou um acidente e você houve vítimas e você estava ali e escapou. Ou quem sabe esse vale, um choque elétrico, onde alguém com menos do que isso morreu. Ou uma queda que você levou. A gente ouviu recentemente, o Brasil inteiro, que Gugu Liberato levou uma queda na sua casa, foi consertar alguma coisa e caiu uma altura de 4 metros. E quem sabe você escutando, disse assim: mas rapaz, eu caí de 10 metros. A gente tem notícia de pessoas que caiu de 5 e nada aconteceu, ou poucos ferimentos. Davi, ele passava por muito perigo, porque ele tinha muitos inimigos. Inclusive o começo da sua vida no palácio foi uma vida conturbada, porque Saul, que era o rei, tentou muitas vezes matá-lo. Muitas vezes ele tentou acabar com a vida de Davi. Davi recebeu acima de tudo o livramento de Deus, muitos livramentos de morte, e Deus usava também Jonatas para o avisar que o pai estava furioso e queria matá-lo. Davi, desde a sua adolescência, a gente percebe lendo a Bíblia o chamado dele, ele passou por muitos vales, muitas lutas. Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: pastor, não era nem mais para eu estar aqui, eu passei por vales. E na Bíblia fala de muitas pessoas que passou por esse vale. Por exemplo, o rei Ezequias, ele teve uma enfermidade que era mortal. E veio até um profeta, o profeta Isaías, e disse: ó, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Há pessoas que no seu nascimento, a mãe conta a história que nasceu complicado, um parto complicado, e deveria ter morrido, mas está aí, escapou. São vários vales que poderia aqui mencionar. É impressionante, é difícil de acreditar, mas todos nós sabemos que um time de futebol chapecoense teve uma queda de avião, morreu a maioria, mas teve gente que escapou. Uma queda de avião. Esse passou pelo vale, contou testemunho, eu esqueço o nome agora desse jogador, e depois até morreu de outra coisa. Uma pessoa que escapa de uma queda de avião, não sei nem o que explicar. Milagre. A pessoa pode morrer e morre, uma queda de 2 metros, uma queda na calçada. Imagina você cair de um avião, nas nuvens. São vales. E na vida, nós passamos por situações difíceis,
muito difíceis. Davi, quando foi enfrentar o grande filisteu, era um homem de guerra, um herói de guerra, aquele filisteu. E todo mundo que assistia aquele duelo, agora Davi morre. Davi vai morrer. Os mais treinados soldados de Saul não queriam enfrentar o filisteu. E Davi foi em nome do Senhor. Então Davi tem autoridade, muita autoridade, de escrever esse salmo, pela experiência que ele passou. Experiência de morte, angústia de morte se apoderaram sobre ele. Imagina só você recebendo um ataque de um leão. A gente quer ver o leão de longe, né? Só nos filmes de Tarzan que a gente via Tarzan enfrentando o leão, mas não sei se aquilo era bem a realidade. Só no filme de Tarzan. Tem até um Jim das Selvas mais antigos sabe. A juventude não sabe isso não. Talvez não saiba os filmes originais mais antigos. Ele enfrentava um leão e matava um leão. O rei da selva. Mas Davi, ele enfrentava um leão e matou. A Bíblia fala sobre isso. E se eu disser que um urso atacou Davi e Davi também venceu? São histórias que a Bíblia conta. Verdadeiras, reais, nós acreditamos. E esse Davi, ele quando compôs o salmo, ele falava do cuidado de Deus, mas ele falava de vale da morte. Ele diz assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É impressionante que não só tem esse salmo, mas se você for analisar outros salmos, Davi fala também de terror, de morte que cercaram ele, angústia do inferno que se apoderaram dele. Ele diz que se não fosse o Senhor, quando os inimigos se levantaram contra ele, se levantou muita coisa contra Davi, ele nos teria engolido vivos, eles teriam nos engolido vivos. Ele fala aqui de uma forma, uma figura linguagem, no Salmo de número 124, diz que as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma, morte. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Ele está dizendo aqui, teria morrido. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa dos seus dentes. A nossa alma escapou. Isso é um cântico de Davi. A nossa alma escapou. E quem sabe nesta manhã eu esteja falando para muitas pessoas que escaparam da morte. O seu nascimento foi algo sobrenatural, mas você está vivo aí, quem sabe já completando 20, 30, 40 anos, sei lá. Está vivo. Escapou a nossa alma, como um laço, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesta manhã, o Salmo 23 tem muitas linhas de interpretações, mas aqui fala algo de livramento. Ainda que eu andasse, e ele andou, e nós também andamos, muitos vales. Você talvez esteja escutando, pastor, se eu for contar um testemunho, eu não deveria mais estar aqui, eu ia morrer no afogamento. Conheço um diácono, que ele disse na sua alma, que nunca sentiu a sensação de estar afogado. E disse a Deus, ele disse a Deus, isso é um testemunho. Eu queria ter a sensação de morrer afogado. Mas olha que oração. E ele estava numa praia. E disse que depois dessa oração dele, mergulhou ali e tal, e as ondas começaram a levar ele. E levou e afundou. E quando ele já estava ali se debatendo, ele fez, Senhor, me perdoa, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E já tomando água. E de repente alguém coloca a mão e puxa pela mão, ele puxa pela roupa, sai puxando. Era um salva-vida, que viu que ele estava morrendo. Deus mandou aquele homem lá, senão ele teria morrido. E ele me conta esse testemunho, e já contou a muita gente. Esse diácono é da IEBT, e disse que quase morria, sentiu a sensação. Isso são vales, queridos irmãos. Mas mesmo quando estamos nesse vale, no perigo, sendo ameaçado, seja lá qual for a circunstância, o salmista diz, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua palavra, a tua vara, o teu cajado me consola. Você está vendo uma situação que o médico já desenganou você? Ou não tem assim situações?
O médico diz, vá para casa que não posso fazer mais nada. Jesus vai e cura. Hoje pela manhã no matinal, uma irmã fez um exame porque o médico julgou que ela estava com problema no coração. E ela fez uma bateria de exames. Hoje ela estava contando testemunho. E depois de todos os exames, levou para o médico, ele analisou, fez, eu não sei por que eu pedi isso, não sei, mas você está bem, você não tem nada. E essa irmã passou horas e horas de oração, pedindo que Deus desentupisse as veias, fazendo oração, e Deus pode tudo. O salmo do dia hoje fala de um Deus que está presente, mesmo na hora mais crucial da sua vida. Ele é o Deus presente. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abdenego passou pelo vale da sombra da morte? Eu não acho não, eu tenho certeza. Até quem jogou ele nas fornalhas morreram. Até aqueles homens que jogaram na fornalha morreram. E eles ficaram passeando. Quem estava naquela fornalha com eles? Naquele vale? O quarto homem. E deu livramento. As roupas não se queimaram, nem nada queimado neles. Nem cheiro havia. Porque Deus é livramento. Você acredita nessa mensagem? Acredita que Deus é livramento na tua vida? Ele já fechou a tua sepultura para você cantar, glorificar, exaltar o nome dele? Pois nesta manhã, ele é quem te livra do vale da sombra da morte. E você não temas, que no dia vai, mas Deus é livramento. Ana disse assim, não há santo como o Senhor, não há rocha como Deus. Não é o cântico de Ana? Não multipliqueis palavra de altivez diante da sua presença, nem saia coisa árda da vossa boca, porque o Senhor, ele pertence à sabedoria e vai ser pesado numa balança. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força, os que antes eram fartos, agora se alugam por pão. Mas cessaram os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá, o Senhor faz descer a sepultura, e o Senhor faz subir da sepultura. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Você conhece essa oração, cântico? É de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2. Mesmo se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Deus está comigo. Você pode dizer amém? Esse é o salmo do dia. Diga para alguém que está na tua casa aí, você só não já desceu, porque Deus está com você. E se desceu, Deus foi ordem de Deus, porque Deus também quis para ele. Ele é soberano. A gente ora, mas a vontade que prevalece não é a minha nem a tua, é a vontade de Deus. Se estamos vivos com fôlego, louve a Deus, porque Ele quer você ainda na terra. Ele tem uma missão para você. E se já partirmos, é porque a nossa missão acabou. Agora vamos estar para sempre com Ele. Salmo 23, presença de Deus, livramento. Salmo 23 é o salmo do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída do